vai falar sobre a consulta básica em pediatria, seja em atenção básica de saúde, seja num consultório pediátrico. Vamos começar com uma questão do Revalida de 2013. A mãe de um lactente, com 3 meses de idade, procura atendimento médico na unidade básica de saúde porque ele não apresenta evacuações há 2 dias. Não há outras queixas. Refere que o lactente está em aleitamento materno exclusivo e as evacuações têm ocorrido com intervalos de até 3 dias. Trata de seu primeiro filho e a mãe está muito preocupada. Ao exame físico, a criança encontra-se ativa, reativa, normocorada e hidratada. Apresenta frequência cardíaca e respiratória normais, ausculta pulmonar e cardíaca normais e palpação abdominal normal. Tendo em vista a queixa materna e o exame físico, a orientação adequada é: A. Oferecer água e líquidos em abundância à criança. B. Oferecer chás caseiros nos intervalos das mamadas. C. Observar e retornar caso ocorra incômodo ao evacuar. D. Aumentar líquidos e alimentos laxantes na dieta materna. E. Administrar supositório de glicerina após 24 horas sem evacuações. A resposta a essa pergunta a gente vai dar no final da aula. A pediatria compreende a saúde dos bebês, crianças e adolescentes, seu crescimento e desenvolvimento e, principalmente, a oportunidade de atingir o maior potencial como adultos. As faixas etárias que a gente utiliza em pediatria. O termo recém-nascido ou neonato é utilizado para os bebês até 28 dias de vida. Utilizamos o termo lactentes para os bebês de 29 dias aos 2 anos de vida. Os pré-escolares são as crianças de 2 a 4 anos. Os escolares, de 4 aos 10 anos, e os adolescentes, dos 11 aos 19 anos. A Organização Mundial de Saúde preconiza que o pediatra atenda crianças e adolescentes até os 21 anos. Como são os pacientes da consulta pediátrica? Devemos lembrar que os pacientes não são adultos pequenos. A fisiologia, a anatomia são diferentes dos adultos. Então, os problemas, doenças e características dos adultos não podem ser extrapolados para a pediatria. Os pacientes são muito diferentes ao longo de toda a sua vida pediátrica. Um bebê de 5 dias é extremamente diferente de um bebê de 6 meses, de uma criança de 4 anos e de um adolescente de 15 anos. As medidas de frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial são diferentes em faixas etárias e idades diferentes e são bem diferentes das usuais para adultos. Durante uma consulta pediátrica, é necessário lembrar que todas as nossas decisões e condutas elas vão levar a alterações que podem ser impactantes na vida inteira do indivíduo que a gente está atendendo. A consulta. Toda consulta médica inicia pela anamnese. A diferença da consulta pediátrica para a consulta de adultos é que a queixa do paciente geralmente ela é traduzida. Existe um intérprete, seja ele a mãe, o pai, a avó, algum dos cuidadores da criança. As crianças têm dificuldade em expressar sentimentos e sinais e sintomas abstratos para elas. Então, elas tendem a falar coisas mais concretas e objetivas. E também elas podem ser influenciadas pela opção do adulto. Nunca devemos fazer perguntas fechadas para um paciente pediátrico. Os pacientes pediátricos tendem a responder e querer agradar o examinador e o cuidador. Ou seja, se a gente perguntar, você está com dor? E a criança claramente está sem faces de dor e sem sinais de dor, é bem possível que ela responda sim, porque esse é um instinto natural da criança em querer agradar os adultos. Devemos lembrar também que os cuidadores ou tradutores das queixas dessa criança, muitas vezes eles apresentam capacidade de entendimento e realidades muito diferentes ao do examinador. Então, devemos falar em linguagem clara, compreensível e que sejam de fácil entendimento para os cuidadores. Muitas vezes as realidades e a capacidade de entendimento do cuidador, elas demonstram queixas específicas e dificuldade num entendimento da anamnese. Também devemos avaliar a interação entre o cuidador e o paciente. Essa interação é muito importante e ela deve ser avaliada desde a entrada da porta do consultório.
Quando avaliamos as principais queixas do paciente numa consulta normal de pediatria ou uma consulta de puericultura, a gente sempre vai poder fazer 4 perguntas: quem, o que, quando e por quê. Toda consulta médica pode ser iniciada com essas perguntas para a gente ter um melhor raciocínio clínico. Numa consulta pediátrica, a gente pode pensar: quem? Isabela, uma menina de 6 anos. O que? Ela vem à consulta de acompanhamento. Quando? Anual. E por que ela faz essa consulta? Para a manutenção de saúde da criança e a promoção do modelo de saúde ideal na pediatria. Toda consulta pediátrica, a gente deve avaliar todo o escopo para o melhor desenvolvimento da saúde dessa criança e atingir a fase adulta na sua melhor saúde possível. Devemos avaliar a alimentação. O que ela come, quando ela come, em que quantidades ela come, quem prepara a comida, de onde vem a comida, desde que ela acorda de manhã até quando ela vai dormir de noite. Nessa avaliação, a gente pode interpretar vários erros alimentares que podem estar causando outros problemas. Devemos também avaliar o sono e a qualidade do sono dessa criança. As diferentes faixas etárias têm uma necessidade diferente de sono ao longo de sua vida. As crianças devem dormir preferencialmente a partir das 9 da noite, elas não devem ficar acordadas até tarde, não devem ter estímulos de luz, televisão antes de dormir. É muito importante essa avaliação do sono, pois ela pode refletir num mau rendimento escolar, se a criança não dorme direito à noite ou vai dormir muito tarde e posteriormente fica com sono durante o período escolar. Ou são doenças clínicas que podem estar interferindo no sono desse paciente. Um paciente asmático com sua asma não controlada pode apresentar sintomas que dificultem o sono do paciente. Avaliando o desenvolvimento ou rendimento escolar nas crianças em fase escolar, a gente sempre deve avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. O desenvolvimento neuropsicomotor é constante desde o nascimento até a adolescência. O desenvolvimento pode ser avaliado principalmente no primeiro ano de vida em 4 grandes áreas. Motricidade fina, onde a gente avalia a capacidade de preensão, de movimentação de objetos, capacidade em abotoar a roupa, colocar roupa, conforme a faixa etária de cada paciente, de se alimentar sozinho. A locomoção do paciente. Ao longo do primeiro ano de vida, o paciente vai apresentar diversas formas de locomoção. Aos 6 meses, ele começa a rolar, sentar sem apoio. Com 9 meses, ele já apresenta algum tipo de locomoção, seja engatinhar, seja se arrastar ou rolar com o objetivo a chegar a algum lugar. E entre os 12 e 15 meses, o paciente começa a deambular. Avaliamos também a linguagem, desde o início dos balbucios aos 2 meses de idade, até uma linguagem complexa e sem erros aos 6 anos de idade. E também o desenvolvimento conta com a avaliação da interação social do paciente, como ele interage com as outras pessoas do meio, desde o sorriso social do paciente de 1 mês de vida até relações amorosas dos adolescentes. Também devemos avaliar as atividades fora da escola do paciente, se ele faz atividade física, se ele está fazendo alguma outra atividade extracurricular, onde ele brinca, com quem ele se relaciona, e a relação com os cuidadores. Quem fica com a criança, por que a criança fica sozinha, em qual período do dia que ela fica sozinha, o que não deveria acontecer, quem fornece os cuidados dessa criança, quem provém essa criança, quem prepara a alimentação, quem leva ela para a escola, quem busca ela na escola. Essas informações são muito importantes numa consulta pediátrica, porque todo paciente pediátrico é 100% dependente dos adultos. Eles não podem e não devem executar ações sozinhos e a gente precisa ter um cuidado sobre as crianças. Obviamente, uma parte muito importante da avaliação pediátrica é a avaliação do estado de imunizações do paciente. Nacionalmente, o Brasil possui o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, onde são atualmente fornecidas vacinas contra 14 doenças. Além disso, na rede privada, temos vacinas contra outras doenças que não são contempladas pelo programa do Ministério. Parte da avaliação também é conhecer a história médica pregressa de cada paciente.
Uma diferença da história médica pregressa pediátrica da dos adultos é que a gente leva muito em consideração a história do nascimento. O histórico de parto, que seja ele a via de parto, se foi um parto hospitalar ou domiciliar, se houve atendimento de pediatra na sala de parto, se teve aleitamento materno na primeira hora de vida. Avaliamos o score de Apgar, a idade gestacional do nascimento, para classificar se o paciente foi prematuro ou não, as intercorrências neonatais, se ele teve necessidade de alguma internação em UTI neonatal, se precisou ficar internado para a realização de antibiótico terapia ou alguma intercorrência no período pós-parto. E o tipo de alimentação que esse paciente recebeu na alta. Se ele saiu do hospital com leite materno exclusivo, se saiu do hospital com leite materno mais fórmula ou exclusivamente com fórmula láctea. A saúde progressiva da criança também é muito importante. Se ele realizou todos os testes de triagem neonatal, as cirurgias, se houve cirurgias prévias, necessidade de internação hospitalar em algum momento de vida, uso crônico de alguma medicação que essa criança venha à consulta, se ele possui alergia a alguma medicação, alergia a algum alimento, se já sofreu algum trauma e alguma doença prévia que já seja de conhecimento e avaliação. Na consulta pediátrica, eu sempre digo que a gente deve avaliar a criança como se fosse um filme, no estado que ela se encontrava na consulta anterior e aonde ela chegou no momento agora. Nunca como uma foto. A avaliação do paciente deve ser sempre progressiva, como ele estava e onde ele chegou. Uma alteração na última consulta pode permanecer uma alteração nessa consulta, mas se houve progressão no desenvolvimento, a gente pode considerar que esse paciente está sendo adequadamente tratado. Nós não podemos esperar que um paciente que esteja com atraso no desenvolvimento numa consulta, de uma consulta até a outra, consiga fazer uma recuperação total desse desenvolvimento, mas deve haver uma progressão. A consulta pediátrica é muito importante que a gente faça tarefas de promoção de saúde. É dever do pediatra e do médico que está atendendo crianças orientar hábitos alimentares saudáveis, orientar a alimentação, a amamentação exclusiva até o 6º mês de vida, início da alimentação complementar a partir do 6º mês de vida e alimentos nutricionalmente compatíveis com a faixa etária de cada criança. Devemos orientar as imunizações que serão realizadas provavelmente nesta consulta ou em período próximo ou nas próximas consultas que virão a seguir. Parte muito importante do atendimento pediátrico é a orientação da prevenção de injúrias. Nós não falamos acidentes, pois acidentes são inevitáveis. Em pediatria, devemos falar injúrias, pois os fatos que acontecem com as crianças, na sua maioria dos casos, são preveníveis. A prevenção de injúrias conta desde a orientação de como transportar uma criança no carro, usar protetores de tomada, colocar alimentos quentes fora do alcance de crianças, materiais de limpeza e remédios devem ficar em armários altos e preferencialmente fechados, para que as crianças não tenham acesso a essas substâncias. Parte da consulta pediátrica também é assegurar o atendimento dessa criança, realizar a marcação da próxima consulta, orientando a mãe de quantos em quantos meses ela virá à consulta, quais são os próximos passos e as próximas avaliações. Também, em toda a consulta pediátrica, devemos orientar sinais de alarme e sinais e sintomas que as crianças apresentem que façam com que a mãe ou o cuidador tragam imediatamente ao atendimento médico. Voltando à nossa questão de 2013 do Revalida, a mãe de um lactente com 3 meses de idade procura atendimento médico na unidade básica de saúde porque ele não apresenta evacuações há 2 dias. Nega outras queixas. Refere que o lactente está em aleitamento materno exclusivo e as evacuações têm ocorrido com intervalos de até 3 dias. Trata-se do seu primeiro filho e a mãe está muito preocupada. Ao exame físico, a criança encontra-se ativa, reativa, normocorada e hidratada. Apresenta frequência respiratória e cardíaca normais, ausculta pulmonar e cardíaca normais e palpação abdominal normal. Tendo em vista a queixa materna e o exame físico, qual orientação é adequada? A resposta certa é a letra C, observar e retornar caso ocorra incômodo ao evacuar.